Desejo fazer uma certa coisa. Embora eu tenha tentado inúmeras vezes, ainda não consegui fazê-la. Devo abandonar a luta ou devo persistir no esforço? Resposta: ter bom êxito significa alcançar, chegar a alguma parte? E nós adoramos o êxito, não é verdade? Quando um menino cresce e se torna multimilionário, ou quando um pobre estudante chega a primeiro-ministro, todos o aplaudem e o têm em alta conta. Assim, todo menino e toda menina deseja alcançar bom êxito nesta ou naquela forma. Existe essa coisa chamada êxito, sucesso, ou trata-se meramente de uma ideia que o homem cultiva? Porque no momento em que se alcança o colimado ponto, há sempre outro ponto mais adiante para alcançar. Enquanto um homem está a perseguir o êxito, sem qualquer direção que seja, está necessariamente em luta, em conflito, não é? Mesmo depois de chegar, não há descanso para ele, porque desejará subir mais alto ainda e desejará mais. Você compreende isso? A busca de êxito é desejo demais. E a mente, que está sempre a exigir, mas não é inteligente, pelo contrário, é medíocre e estúpida, porquanto sua exigência demais implica luta constante pelas linhas do padrão que a sociedade para ela estabeleceu. Afinal de contas, o que é contentamento? E o que é descontentamento? Descontentamento é a luta pela consecução de mais, e o contentamento, a cessação dessa luta. Mas não se chega ao contentamento se não compreende todo o processo relativo ao mais, e por que razão a mente o exige. Se você é mal sucedido num exame, por exemplo, terá de repeti-lo, não é? Os exames, em qualquer circunstância, são uma coisa sumamente deplorável, porquanto nada representam de significativo, já que não revelam o verdadeiro valor de sua inteligência. Passar num exame é, em grande parte, um golpe de memória ou também de sorte. Mas você luta para passar em seus exames e, quando são mal sucedidos, persevera nessa luta. O mesmo processo se verifica diariamente na vida da maioria de nós. Estamos lutando por alguma coisa e nunca nos paramos para investigar se essa coisa é digna de lutarmos por ela. Nunca perguntamos a nós mesmos se ela merece nossos esforços e, portanto, ainda não descobrimos que não os merece e que devemos contrariar a opinião de nossos pais, da sociedade, de todos os mestres e gurus. E só quando temos compreendido inteiramente o significado do mais, que deixamos de pensar em termos de fracasso e de êxito. Temos sempre medo de falhar, de cometer erros, não só nos exames, mas também na vida. Cometer um erro é uma coisa terrível porque seremos criticados, seremos censurados por causa dele. Mas afinal, por que não se deve cometer erros? Todo mundo nesse mundo não vive cometendo erros? E o mundo sairia da horrível confusão em que se encontra se você e eu nunca cometêssemos um erro? Se você tem medo de cometer erros, nunca aprenderá coisa alguma. Os mais velhos estão continuamente cometendo erros, mas não querem que vocês os cometam, e com isso te sufocam toda a iniciativa. Por quê? Porque temem que, pelo observar e investigar todas as coisas, pelo experimentar e errar, acabe descobrindo algo por você mesmo
e trate de se emancipar da autoridade dos seus pais, da sociedade e da tradição. É por essa razão que vocês acenam com o ideal do êxito. E o êxito, como deve ter notado, sempre se traduz em termos de respeitabilidade. O próprio santo, em seus progressos para a chamada perfeição espiritual, tem de se tornar respeitável, porque do contrário não encontrará aceitação e nem terá seguidores. Estamos, pois, sempre pensando em termos de êxito, em termos de mais, e o mais é encarecido pela sociedade respeitável. Por outras palavras, a sociedade estabeleceu, com todo o esmero, um certo padrão, pelo qual mede o seu sucesso ou o seu insucesso. Mas se ama uma coisa e a faz com todo o seu ser, então já não te importa o êxito nem o fracasso. Nenhum homem inteligente se importa com isso. Mas, infelizmente, são raros os homens inteligentes. E ninguém te aponta essas coisas. Tudo o que importa ao homem inteligente é perceber os fatos e compreender o problema. E isso não significa pensar em termos de êxito ou de fracasso. Só quando não amamos o que fazemos, pensamos nesses termos. Pergunta: por que somos essencialmente egoístas? Por mais que tentemos ser desprendidos em nossa conduta, tão logo se trate de nossos próprios interesses, nos deixamos absorver por nosso egoísmo, desprezando os interesses dos outros. Resposta: acho muito importante uma pessoa deixar de dizer se é egoísta ou não egoísta, porque as palavras têm extraordinária influência na mente. Chame a um homem egoísta e ele está condenado. Chame o professor e sua atitude para com ele se modifica. Agora, chame ele de Mahatma. Imediatamente a pessoa se rodeia de uma auréola. Observe suas próprias reações para ver que palavras, tais como advogado, comerciante, governador, servente, amor, Deus, têm efeito extraordinário em seus nervos e em sua mente. A palavra denotadora de certa função evoca a noção de posição. Assim, em primeiro lugar, devemos estar livres desse hábito de associar certos sentimentos a certas palavras, não acha? Sua mente foi condicionada para pensar que o termo egoísta representa uma coisa muito má, anti-espiritual, e no mesmo instante em que aplica esse termo a qualquer coisa, sua mente a condena. Assim, quando faz a pergunta: por que somos essencialmente egoístas? Ela já tem um significado condenatório. Muito importa estar cônscio de que certas palavras provocam em você uma reação nervosa, emocional ou intelectual, de aprovação ou condenação. Quando se chama ciumento, por exemplo, imediatamente barrou a investigação mais profunda do problema do ciúme. Você impediu de penetrá-lo completamente. Analogamente, há muitos indivíduos que dizem estar trabalhando pela fraternidade e, no entanto, tudo o que estão fazendo é o contrário de fraternidade. Mas não veem esse fato, porque a palavra fraternidade tem para eles um certo significado e já lhes tornou uma persuasão. Não investigam mais profundamente e, portanto, nunca descobrem os fatos como são, independente da reação nervosa ou emocional que aquela palavra provoca. Assim, a primeira coisa é essa: experimentar e descobrir se pode olhar os fatos
sem as implicações condenatórias ou laudatórias associadas a certas palavras. E se puder olhar os fatos, sem sentimento de condenação ou de aprovação, verá que nesse próprio processo de olhá-los, ocorre a dissolução de todas as barreiras que a mente havia erguido entre si e os fatos. Observe sua atitude perante uma pessoa a quem chamam um grande homem. As palavras "um grande homem" te influenciaram. Os jornais, os livros, os partidários desse homem, todos dizem que ele é um grande homem e você aceita isso. Ou também toma posição contrária e diz: que estupidez, ele não é um grande homem. Mas se, ao contrário, puder dissociar sua mente de toda influência e olhar simplesmente os fatos, verá que então sua atitude será outra. Da mesma maneira, a palavra aldeão, com suas associações de pobreza, imundície, esqualidez e etc., influencia o seu pensar. Mas quando a mente está livre de influência, quando não condena nem aprova, porém simplesmente olha, observa, não é então egocêntrica, e já não há o problema do egoísmo em luta para ser um não egoísmo. Pergunta: por que é que, do nascimento à morte, o indivíduo deseja ser amado e, quando não lhe dão esse amor, ele não tem a mesma serenidade e confiança de seus semelhantes? Resposta: você pensa que seus semelhantes estão cheios de confiança? Eles poderão se pavonear, tomar ares altivos, mas não é difícil verificar que, atrás dessa fachada de confiança, quase todos são vazios, estúpidos, medíocres, sem confiança nenhuma no exato sentido da palavra. E por que desejamos ser amados? Não deseja ser amado por seus pais, por seus mestres e por seus amigos? Se você é adulto, deseja ser amado por sua mulher ou marido, por seus filhos, ou por seu guru. Por que existe essa eterna ânsia de ser amado? Preste muita atenção. Você deseja ser amado porque não ama. Mas no momento em que ama, o caso está liquidado. Já não procura saber se alguém te ama ou não. Enquanto quiser ser amado, não existe amor em você. E se não sente amor, você é um ente feio, brutal, e assim sendo, por que merece ser amado? Se não tem amor, é uma coisa morta. E quando uma coisa morta pede amor, ainda está morta. Já se seu coração está repleto de amor, nunca pede que te amem, nunca estende para que o encham a vasilha do mendigar. Só os que estão vazios desejam preencher-se. E um coração vazio nunca se preencherá correndo atrás de gurus ou buscando amor por muitas outras maneiras. Pergunta: por que os adultos furtam? Resposta: você nunca furtou? Nunca soube de algum menino que furtou de outro menino alguma coisa que ele cobiçava? É exatamente a mesma coisa que acontece através da vida. Quer sejamos jovens, quer velhos. E a diferença é só que os mais velhos o fazem com mais lábia, com palavreados bonitos. Eles querem riqueza, poder, posição,
e fazem conchavos e enredos, e filosofam, a fim de alcançar o que cobiçam. Furtam, mas isso não se chama furtar. Lhe dá um nome respeitável. E por que furtamos? Em primeiro lugar, porque a sociedade, como está atualmente constituída, prima muitos indivíduos das coisas necessárias à vida. Certos setores da população estão privados de suficiente alimentação, de roupas, de teto, e, portanto, tratam de fazer alguma coisa a esse respeito. Há também os que furtam, não porque tenham pouca comida, mas porque são o que se chama antissociais. Para esses, o furtar se tornou um jogo excitante. E isso significa que não receberam verdadeira educação. A verdadeira educação é a compreensão do significado da vida, e não um apressado preparo para passar em exames. Há também furto em níveis mais altos. O furto de ideias alheias, furto de conhecimentos. E quando estamos em busca do mais, em qualquer forma que seja, é óbvio que estamos furtando. E por que razão estamos sempre pedindo, esmolando, desejando e furtando? Porque dentro de nós não há nada. Interiormente, psicologicamente, somos como um tambor, vazios. Porque estamos vazios, procuramos nos preencher, não apenas furtando coisas, porém imitando os outros. A imitação é uma forma de furto. Você não é nada, mas ele é uma pessoa e assim você trata de adquirir um pouco da glória dele, imitando. Essa corrupção atravessa a vida humana de ponta a ponta. E muitos poucos estão isentos dela. Nessas condições, o relevante é descobrir se o vazio interior pode ser preenchido. Enquanto a mente procurar preencher-se, permanecerá vazia. Quando a mente já não se preocupa em preencher seu próprio vazio, só então esse vazio deixa de existir. Você sabe o quanto é grato estar-se muito quieto, corretamente sentado, com dignidade e serenidade? Isso é tão importante como olhar para as árvores desfolhadas. Já notou como são formosas aquelas árvores, destacadas contra o azul pálido do céu matinal? Os ramos nus de uma árvore revelam a sua beleza. E as árvores têm também extraordinária beleza na primavera e no verão e no outono. Sua beleza varia com as estações e é tão importante notar isso quanto é considerar os fatos da própria vida. Quer vivamos na Rússia, quer na América ou na Índia, todos somos entes humanos. Como entes humanos, temos problemas comuns a todos nós. E é absurdo pensar em nós mesmos como hindus, americanos, russos, chineses e etc. Há divisões políticas, raciais e econômicas. Mas exagerar a importância dessas divisões é gerar antagonismos e ódios. Os americanos podem ser, por enquanto, muito mais prósperos. Isso é, possuir mais ferramentas, mais rádios, mais televisores, mais de tudo, inclusive comida de sobra. Enquanto nesse país se vê tanta fome e sordidez, excesso de população e desemprego. Mas onde quer que vivamos,
Somos entes humanos e, como entes humanos, criamos nossos próprios problemas humanos. E muito importa compreender que quando pensamos em nós mesmos como hindus, americanos ou ingleses, como brancos, morenos, pretos ou amarelos, estamos levantando desnecessárias barreiras entre nós próprios. Um dos óbices mais sérios é que a moderna educação em todo o mundo está principalmente interessada em nos tornar meros técnicos. Aprendemos a projetar aviões, a construir estradas pavimentadas, a fabricar carros ou a manobrar os mais modernos submarinos nucleares. E no meio de tanta tecnologia, nos esquecemos de que somos seres humanos, pois estamos enchendo nossos corações com as coisas da mente. Na América, a automatização está dispensando cada vez mais trabalhadores de longas horas de labor, como não tardará a acontecer também aqui. E teremos então o enorme problema de como utilizarmos o nosso tempo. Imensos estabelecimentos fabris, que agora empregam muitos milhares de operários, poderão ser movimentados por um punhado de técnicos, e que irá ser um dos demais entes humanos que trabalham nesses estabelecimentos e que irão ter tanto tempo disponível. Enquanto a educação não levar em consideração este e outros problemas humanos, nossas vidas serão muito vazias. Nossa vida já é muito vazia, não acha? Você pode ter um diploma de bacharel, casar-se e prosperar. Pode ser muito talentoso, muito ilustrado, conhecer os livros mais novos. Mas enquanto estiver enchendo o coração com as coisas da mente, sua vida será forçosamente vazia e feia, e muito pouco significativa. Só há beleza e significação na vida quando o coração está purificado das coisas da mente. Veja que tudo isso é um problema individual nosso. Não se trata de nenhum problema especulativo que não nos atinge. Se, como entes humanos, não sabemos cuidar da terra e das coisas da terra, se não sabemos amar nossos filhos e só estamos interessados em nós mesmos, em nosso progresso e êxito, individual ou nacional, tornaremos esse mundo verdadeiramente medonho, como, aliás, já estamos fazendo. Um país pode tornar-se muito rico, mas suas riquezas são veneno, enquanto há outro país a padecer de fome. Somos uma só humanidade. A terra é de todos nós. E, tratada com desvelos e amor, ela proverá alimentos, roupas e teto a todos. A função da educação não é simplesmente te preparar para os exames, porém sim te ajudar a compreender todo esse problema do viver, que inclui sexo, ganhar o sustento, ter alegria, iniciativa, ser ardoroso e saber pensar profundamente. É também nosso problema descobrir o que é Deus, a verdadeira base de nossa vida. Sem adequados alicerces, nenhuma casa pode ficar de pé por muito tempo. E todo o engenho e todas as invenções do homem nada significarão se não estivermos investigando o que é Deus ou a verdade. O educador deve ter capacidade para te ajudar a compreender isso, pois você tem de começar na juventude e não aos 60 anos. Aos 60 anos você não pode descobrir Deus porque nessa idade a maioria das pessoas está gasta e liquidada. Você deve começar enquanto está jovem, porque assim pode se lançar a base correta e o seu edifício atravessará de pé todas as tempestades que os entes humanos desencadeiam para si próprios. Viverá então feliz,
porque sua felicidade não depende de coisa alguma. Não depende de sares, nem de joias, de carros, nem de rádios, nem de se alguém te ama ou te rejeita. Vocês serão felizes não por possuir alguma coisa, não por ter posição, riqueza ou ilustração, mas porque sua vida terá intrínseco significado. Mas só se descobre esse significado quando a cada instante você está buscando a realidade. E a realidade se encontra em todas as coisas. Não pode achá-la na igreja, no templo, na mesquita ou em nenhum ritual. Para descobrir a realidade, precisamos saber como limpar a poeira dos séculos que sobre ela se acumulou. E creia, essa busca da realidade é a verdadeira educação. Qualquer homem de talento é capaz de ler livros e de acumular conhecimentos, alcançar uma alta posição e explorar os outros. Mas isso não é educação. O estudo de certas matérias é apenas uma pequena parte da educação, mas há uma vasta esfera em nossa vida para a qual não nos educam absolutamente e a qual não temos meios de acesso adequados. Descobrir o verdadeiro acesso à vida, de modo que nosso viver diário, nossos rádios, carros e aviões tenham significação relativamente a outra coisa que os inclui e transcende todos. Isto é educação. Por outras palavras, e educação deve começar pela religião. Mas religião nada tem a ver com sacerdotes, igrejas, dogmas ou crenças. Religião é amar sem motivo, ser generoso, ser bom, porque só assim somos entes humanos reais. Mas a bondade, a generosidade ou o amor só pode tornar-se existente na busca da realidade. Infelizmente, toda essa imensa esfera da vida é desprezada pela educação moderna. Vocês vivem ocupados com livros que pouco significam e com passar em exames que têm menos significação ainda. Por eles, vocês podem obter empregos, o que já é de certa significação. Mas não está longe o dia em que as fábricas funcionarão quase automaticamente. E por essa razão, devemos começar desde já a ser educados para utilizar corretamente nossos lazeres. E utilizá-los corretamente não é perseguir ideais, porém descobrir e compreender as vastas esferas de nossa existência, de que ainda estamos inconscientes e que ainda desconhecemos completamente. A mente, com seus sutis argumentos, não é todas as coisas. Existe algo de vasto e imensurável além dos limites da mente. Uma beleza que a mente não pode compreender. Nessa imensidade, a êxtase e bem-aventurança. E é para vivermos nessa imensidade, para experimentarmos, que precisamos da correta educação. Se não receber essa qualidade de educação, irá, quando sair para o mundo, perpetuar a horrível confusão que as gerações passadas criaram. Assim, pois, mestres e alunos, reflitam sobre tudo isso. Não se queixe, mas ponha-se a trabalhar para ajudar a criar uma instituição onde a religião, no verdadeiro sentido da palavra, seja investigada, amada, compreendida e vivida. Verá então que a vida se tornará imensamente rica. Muito mais rica do que todos os depósitos bancários do mundo.
Como chegou o homem a adquirir tanto conhecimento? Isso é bastante simples. Você sabe de uma coisa e passa para os seus filhos. Esses acrescentam mais alguma coisa e passam a seus filhos, e assim por diante através das idades. Acumulamos conhecimentos aos poucos. Nossos avós nada sabiam de aviões a jato e das maravilhas eletrônicas de nossos dias. Mas a curiosidade, a necessidade, a guerra, o medo, a avidez, criaram gradualmente todo esse saber. Algo peculiar em relação ao conhecimento. Você pode saber muita coisa, armazenar grande abundância de conhecimentos, mas a mente que está enevoada pelo conhecimento, repleta de informações, é incapaz de descobrimento. Poderá fazer uso de uma descoberta, com seu saber e sua técnica, mas o descobrimento em si é algo de original, que explode de súbito na mente, independentemente do conhecimento. E essa explosão do descobrimento é que é essencial. A maioria das pessoas, principalmente nesse país, está de tal maneira sufocada pelo conhecimento, pela tradição, pela opinião, pelo medo ao que digam os pais ou outros, que nenhuma confiança lhes resta. São como mortos. E é isso que faz à mente o peso do conhecimento. O conhecimento é útil, mas se uma outra coisa lhe falta, ele é destrutivo, como o que estão mostrando os acontecimentos mundiais. Veja o que se está passando no mundo. Há invenções maravilhosas. O radar que denuncia a aproximação de um avião, ainda a muitas milhas de distância. Submarinos que podem circundar o mundo submersos, sem subir à tona uma só vez. O milagre de se poder falar de Bombaim para Banarás ou Nova York e muitas outras coisas. Tudo isso é produto do conhecimento. Mas está faltando uma outra coisa. E por essa razão se está fazendo mau uso do conhecimento. A guerra, destruição, angústia e milhões de entes humanos padecem de fome. Só tomam uma refeição por dia ou nem isso. E nada sabe a esse respeito. Só conhece seus livros e seus pequeninos problemas e prazeres. Em seu particular cantinho de Banarás, Delhi ou Bombaim. Podemos possuir grande cópia de conhecimentos. Mas se lhe falta aquela outra coisa que faz o homem viver e lhe dá alegria, bem-aventurança, êxtase, estamos caminhando para a autodestruição. Materialmente é a mesma coisa que se observa. O homem evolveu materialmente mediante um processo gradual. E de onde tira tão grandes energias? Os grandes inventores, exploradores e descobridores, em todos os terrenos, devem ter sido dotados de extraordinária energia. Mas a maioria de nós tem muito pouca energia, não é? Enquanto jovens, jogamos nossos jogos, nos divertimos, dançamos e cantamos. Mas ao crescermos, essa energia se destrói. Você já percebeu isso? Nos tornamos donas de casas fatigadas, ou vamos passar horas intermináveis num escritório, dia após dia. Entra mês, sai mês, apenas para termos o que comer. Assim, naturalmente, nos resta pouca ou nenhuma energia. Se tivéssemos energia, poderíamos destruir essa sociedade corrompida. Poderíamos causar as mais sérias perturbações. Portanto, a sociedade cuida de que não tenhamos energia. Somos sufocados gradualmente com a educação, a tradição,
a chamada religião e cultura. Veja, a função da verdadeira educação é despertar nossa energia e fazê-la explodir, torná-la constante, poderosa, apaixonada e espontaneamente controlada e aplicada ao descobrimento da realidade. Torna-se então imensa, infinita essa energia, e não é causadora de mais sofrimentos, porém é, em sua própria essência, a criadora de uma nova sociedade. Escute o que eu estou dizendo. Não o rejeite, porquanto é realmente importante. Não cuide apenas de concordar ou de discordar, mas descubra por você mesmo se há verdade no que eu estou dizendo. Não seja indiferente. Sede, ou quente, ou frio, se perceber a verdade relativa a tudo isso e se encher de ardor por essa verdade, então esse calor, essa energia, crescerá e fará nascer uma sociedade nova. Ela não se dissipará em mera revolta no interior da presente sociedade, coisa semelhante a decorar os muros de uma prisão. Nosso problema, portanto, e principalmente na educação, é como conservar a energia que porventura possuímos e lhe dar mais vitalidade, maior força explosiva. Isso exigirá muita compreensão, porquanto os próprios mestres, em geral, têm muito pouca energia. Estão sufocados pelos seus conhecimentos e quase afogados em seus problemas pessoais. Portanto, não podem despertar nos estudantes aquela energia criadora. Eis porque a compreensão dessas coisas interessa tanto ao professor como ao estudante.